Vocês sabem o que são os pronomes catafóricos e anafóricos? E a principal diferença entre compreensão textual e interpretação? Tem alguma dúvida? Eu me chamo Cleilson Bezerra e estou aqui para explicar esses assuntos. E o primeiro vai ser compreensão textual. O que é compreensão textual? Vamos ver aqui na telinha. Compreensão textual é a decodificação da mensagem, ou seja, análise do que está explícito no texto. Quando nos referimos à compreensão textual, o que é que vai acontecer? Você vai ler o seu texto, seja qualquer texto na prova, ou um livro, um texto em revistas, jornais, e as informações que você vai retirar vai estar explícito no texto. O que é estar explícito? Assim que você lê, você vai conseguir identificar qual é o assunto do texto. Vai estar nas palavras e na frase. Você vai conseguir compreender o que é que o texto quer te falar. Então, quando eu me refiro à compreensão textual, é algo mais simples, é algo que você vai conseguir identificar com maior facilidade. Por quê? Porque vai estar de maneira exposta no seu texto. Você vai ler o texto ou a frase e vai conseguir retirar as informações com o seu conhecimento de vocabulário. Por quê? O que você precisa para ter uma boa compreensão é dominar a gramática e ter o hábito de leitura. Quanto mais se ler, maior facilidade você terá de conseguir fazer a compreensão e a interpretação do texto e, consequentemente, resolver a questão de maneira mais fácil. O que é que a leitura te traz? A leitura te traz uma riqueza de vocabulário junto com a gramática. Então, você vai compreender o significado da palavra ou da expressão dentro do texto, fazendo com que você retire e você faça a compreensão desse texto. Agora, quando eu me refiro à interpretação textual, olha aí a diferença. A interpretação textual é o que fazemos do conteúdo, ou seja, quais conclusões chegamos por meio da conexão de ideias e por isso vai além do texto. Ou seja, para eu fazer uma interpretação, eu preciso ver o que é que está acontecendo no contexto geral, nas entrelinhas, o que o autor quis me passar. Então, a compreensão, a principal diferença é a compreensão, eu consigo tê-la na primeira ou na segunda leitura do texto, porque é algo exposto. Já a interpretação textual, não, porque é algo implícito, está nas entrelinhas, está expresso na opinião do autor, então é algo mais subjetivo. Eu preciso ir além do que o texto está me apresentando. Agora nós vamos ver alguns pontos que diferenciam compreensão textual e interpretação. O item definição, como é que eu defino compreensão e interpretação? A compreensão textual ela é definida por uma análise objetiva do conteúdo, compreendendo frases, ideias e dados presentes no texto. Já a interpretação é a conclusão subjetiva do texto, é o que o leitor entende que o texto quis dizer. No item de informação, na compreensão textual, as informações necessárias estão dispostas no texto, ou seja, elas estão expostas de maneira mais fácil, que assim que você realizar a leitura, você vai conseguir identificar e compreender. Durante a interpretação, a informação vai além do que está no texto, embora tenha uma relação direta com ele. Ou seja, precisa ter um conjunto. No momento de interpretar, eu preciso ter uma visão para ir além, mas ao mesmo tempo eu tenho que ver o que está relacionado com o texto. E assim eu consigo fazer a minha interpretação. No item análise, a compreensão do texto ela é objetiva e está ligada mais aos fatos. São fatos que você vai conseguir retirar do texto de maneira mais simples. Já a análise na interpretação textual ela é subjetiva. Pode estar relacionada a uma opinião. Essa opinião pode ser a do autor, pode ser a do personagem, e assim você vai conseguir fazer a sua interpretação. O que não podemos esquecer nesse momento? Compreensão é algo que está explícito. Interpretação é algo que está implícito e que eu preciso ir
além do que o texto me mostra, além dos fatos, além das expressões. Então, para eu fazer uma interpretação correta, adequada, eu preciso ir além desses fatos que são expostos no texto. Agora, uma dica importante. Para qualquer compreensão textual ou interpretação que você deseja fazer, você não pode deixar de treinar a sua leitura. Você vai fazer a leitura de um texto, esteja sempre com um dicionário do lado, pesquisa no Google o significado de palavras que vocês não conheçam, e assim vocês vão deixando o vocabulário de vocês mais rico. E quando isso acontece, qualquer compreensão ou interpretação fica muito fácil de ser feita. Agora vamos ver algumas expressões que podem aparecer em enunciados de questões que te ajudam a identificar, a fazer uma interpretação textual. Vamos lá nos slides. Expressões como: podemos deduzir, ao falar sobre X, o autor quis dizer que. Com o apoio do texto, infere-se que. Diante do que foi exposto, pode-se concluir que. O texto nos permite entender que. O texto encaminha o leitor para. São algumas expressões que possivelmente apareçam no enunciado de questões e que vão te fazer deduzir que se refere a uma interpretação textual. Então você precisa ir além do que se pede. Então quer dizer que todas as questões que vão se referir à interpretação ou compreensão textual vão aparecer essas expressões? Não. Você pode encontrar outras questões que não apareçam nenhuma dessas expressões que foram citadas. 4. Mas suponhamos que para cada questão você gaste 5 minutos. Cada questão da sua prova você vai utilizar 5 minutos para responder. Se você passar, suponhamos que você passe 8 minutos em uma única questão tentando resolver e você não consegue identificar a resposta, passe para a próxima. Por quê? Porque não era 5 minutos para cada uma? Se você passou 8 minutos em uma, para a próxima questão você só vai ter 3. Consequentemente, isso vai te prejudicar durante a resolução da questão e, infelizmente, você pode perder uma questão que poderia ser de nível fácil, que você com certeza acertaria, mas que devido ao tempo você acabou se prejudicando e perdendo essa questão. Então, leu, releu, não conseguiu entender o que a questão te pediu, não conseguiu entender o que o texto está tratando, passa para a próxima e depois você retorna e tenta resolver essa questão mais uma vez. Então, controle bem o seu tempo durante a resolução da sua prova. Agora, nós vamos ver um texto de Manuel Bandeira e resolver algumas questões sobre o mesmo. João Gostoso era carregador da Feira Livre e morava no Morro da Babilônia, no barracão sem número. Uma noite, ele chegou no bar 20 de novembro. Bebeu, cantou, dançou. Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Bandeira Manuel, Poesia Completa e Prosa, Rio de Janeiro, Nova Aguilar, 1993. Um texto que apresenta uma linguagem simples, mas que, ao mesmo tempo, se for exigido uma interpretação, você vai ter que ir além das informações que estão expostas. Então, vamos ver o que a primeira questão nos pede. Em relação ao personagem João Gostoso, é correto afirmar que sua condição social é evidenciada segundo. Vejam bem o enunciado da questão. Vou ler mais uma vez. Em relação ao personagem João Gostoso, é correto afirmar que sua condição social é evidenciada segundo. Vejam, prestem bastante atenção durante o enunciado, porque no enunciado vocês podem grifar palavras que serão palavras-chave que te ajudarão durante a resolução da questão. Quais palavras podemos destacar aí? Que é correto afirmar, olha aí essa parte, ele quer uma afirmativa que nós vamos retirar do texto. Que essa afirmativa ela tem que ser relacionada ao quê? A sua condição social. Olha bem aí o que a questão nos pede. Ela quer que seja retirada do texto a afirmativa que mostra a condição social do João Gostoso, que é o personagem do texto. No item A, ele diz aí que o que é que evidencia, o que é que afirma isso no texto. É a sua profissão e seu nível de escolaridade.
B. Seu nível de escolaridade e seu lugar de moradia. C. Seu nível de escolaridade e suas ações. D. Sua profissão e seu lugar de moradia. E aí, qual é a resposta correta dessa questão? Você sabe? Deixa aqui nos comentários, vai citando para ver se vocês realmente acertaram. Agora, para resolvermos essa questão, nós precisamos retornar ao texto e fazer uma releitura. Só que outra dica. Durante a releitura, grife palavras-chave do texto que te ajudem e facilitem a resolução da questão. Então, vamos lá para o texto. Vamos prestar bem atenção no texto. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Após realizar mais uma leitura, é importante fazermos ligação entre o texto e a questão para conseguirmos resolver de maneira mais fácil. Agora iremos analisar os itens da questão. O item A, sua profissão e seu nível de escolaridade. Vamos lá. Vamos relembrar o que tinha no texto. No texto, podemos destacar aí, vocês vão grifar. João Gostoso era carregador de feira livre. Carregador, quando eu digo que ele era carregador de feira livre, eu faço referência ao quê? À profissão dele. Então, no item A, nós já pegamos aí uma parte que pode estar correto? Pode, já que se refere à profissão dele e lá no texto diz que ele é o quê? Carregador de feira livre. Só que o restante do item fala e seu nível de escolaridade. Então, o item A é sua profissão e seu nível de escolaridade. Mas, se nós retornarmos ao texto, será que tem alguma coisa que fala sobre o nível de escolaridade de João Gostoso? No texto fala o quê? João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro. Bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Vocês puderam perceber que em algum momento do texto falava sobre a escolaridade de João Gostoso? Claro que não. Então, o item A será descartado. Automaticamente, eu posso descartar também o item B, que se refere à escolaridade, o item C, que também cita a escolaridade dele, que não é apresentado no texto, e concluímos que o item correto é o item D, que se refere à sua profissão e ao seu lugar de moradia. Se retornarmos ao texto, nós identificamos essas informações na primeira linha. Vejam aí. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. O que é que faz referência à sua moradia? O Morro da Babilônia e um barracão sem número. São coisas que estão explícitas no texto. Quando eu me refiro a uma compreensão, como foi visto lá no início do vídeo, é algo que está exposto e que está de fácil identificação dentro do meu texto. Já a escolaridade, a gente pode ir além e fazer uma interpretação. Se ele é carregador de feira livre e mora num barracão, nós podemos concluir que a escolaridade dele não é uma escolaridade de nível elevado, mas sim de nível baixo. Então, aí são informações que nós encontramos. Nós encontramos o quê? A compreensão do texto que estava explícita. Quando eu identifico que o item correto se refere à profissão que estava citada no texto diretamente e ao lugar de moradia que também estava citado no texto. Mas quando eu falo desse nível de escolaridade, eu posso ir além e fazer uma interpretação. Se associando o quê? A profissão dele com o lugar que ele morava. Então, eu tive aí uma compreensão de fácil acesso, de fácil identificação para responder essa questão, mas eu poderia também ter tido uma interpretação que poderia ir além, no caso se fosse para eu descobrir qual seria o nível de escolaridade de João Gostoso. Agora nós iremos ver a questão 2. No trecho,
Uma noite, ele chegou no bar 20 de novembro. O elemento em destaque é. Vejam aí no enunciado da questão que ele está pedindo que no trecho que se refere ao texto, em uma noite, ele chegou no bar 20 de novembro, o elemento em destaque é. Podemos perceber que o elemento em destaque é ele. A questão quer saber qual é a função desse termo que está em destaque. A. Anafórico e antecipa o termo João Gostoso. Catafórico e retoma o termo João Gostoso. Catafórico e antecipa o termo João Gostoso. Ou D, anafórico e retoma o termo João Gostoso. Logo de cara, nós podemos eliminar aí 2 itens. Por quê? Quando eu uso um pronome que faz referência a algo que já foi citado no texto, para que ele não fique tão repetitivo. Então, quando eu vejo aí nos itens, o item A tem antecipa, o item B tem retoma. Qual desses vai fazer referência a um termo já citado? Eu vou fazer o quê? Eu vou retomar esse assunto. Então, automaticamente, o item A seria descartado. Porém, o item C também diz que ele antecipa. Automaticamente, também será descartado. Agora, nós estamos em dúvida entre 2 itens, o B e o D. Porém, não sabemos o que é o catafórico nem anafórico. Então, vamos ver essas definições e depois retornaremos à questão para saber qual é o item correto. São chamados de pronomes anafóricos aqueles que estabelecem uma referência dependente com o termo antecedente. É uma palavra herdada do grego anaforá e do latim anafora. Anáfora é o termo ou expressão que, em um texto ou discurso, faz referência direta ou indiretamente a um termo anterior. O termo anafórico retoma um termo anterior, total ou parcialmente, de modo que, para compreendê-lo, dependemos do termo antecedente e não podemos confundi-lo com a figura de linguagem que possui o mesmo nome. Agora nós vamos ver do que se trata os pronomes catafóricos. Por sua vez, os pronomes catafóricos são aqueles que fazem referência a um termo subsequente, estabelecendo com ele uma relação não autônoma, portanto, dependente. Para compreender um termo catafórico, é necessário interpretar o termo ao qual ele faz referência. Então, a partir dessas definições, nós já podemos deduzir que a resposta correta da nossa questão é o item D, anafórico e retoma o termo João Gostoso. Por quê? Através das definições que acabamos de ver, o que faz referência a um termo que já foi citado é o pronome anafórico. E se nós retornarmos ao texto, João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, no barracão sem número. Uma noite, ele chegou no bar 20 de novembro. O ele está fazendo referência a quem? A João Gostoso, que foi citado na primeira linha do texto. Nesse caso, o item correto, como já foi falado, é a letra D, porque ele está fazendo uma retomada de um termo que já foi citado. Então, toda vida que eu identificar em uma frase ou em um texto um pronome anafórico, é porque ele está fazendo referência a algum termo que já foi citado no texto. E o catafórico é algo que ainda vai ser citado dentro do texto. Essa é a diferença específica entre os pronomes anafóricos e catafóricos. E assim nós resolvemos a segunda questão ao texto João Gostoso de Manuel Bandeira. Durante o vídeo foram citadas algumas dicas sobre como você conseguir fazer uma compreensão textual ou interpretação, além de outras durante a resolução de questões. E aqui eu tenho mais algumas dicas que podem te ajudar durante a compreensão e interpretação de textos. Primeira, buscar ao máximo compreender as regras da língua portuguesa e a sua gramática. Foi o que eu falei no decorrer do vídeo. Quando você consegue entender as regras de língua portuguesa, assim como você consegue dominar a sua gramática, consequentemente, compreender um texto, compreender o enunciado de uma questão ou os itens se torna ainda mais fácil,
porque você tem um domínio do que você está fazendo, você tem o conhecimento necessário de entender expressões, de saber significado de palavras. Então, quando eu domino a minha língua materna, a língua portuguesa e a gramática, consequentemente, eu vou ter maior facilidade e habilidade durante resolução de questões, interpretação de textos, compreensão. Dica 2. Compreender figuras de linguagem, hipérbole, ironia, antítese, personificação, metáfora, catacrese, gradação, sinestesia e etc. Diferenciar a linguagem literal da linguagem figurada. Saber identificar itens de coesão no texto. Portanto, porque, dessa maneira, assim sendo, enfim, além disso, etc. Compreender a coerência é quando o texto faz sentido, expressa ideias que se relacionam entre si e consegue fazer com que a lógica do texto flua naturalmente. Por isso, um texto dito incoerente é aquele que não tem pé nem cabeça, ou não é pontuado devidamente. Sempre que puder, leia textos em voz alta ou balbuciando, pois isso ajuda a compreender melhor o que está escrito, uma vez que a língua falada nos permite perceber na prática as pausas e outras nuances do texto. Leia o texto mais de uma vez, sempre com calma. Sublinhe ou circule palavras-chave ou as ideias que fundamentam o texto. Isso vai te ajudar bastante durante a sua interpretação. Diferencie fatos de opiniões. E a última e a mais importante, exercitem a leitura de vocês. A leitura tem que ser um ato constante e diário. Além disso, procurem leituras prazerosas que te despertem o prazer de ler. Não necessariamente você vai procurar algo específico porque você precisa estudar, você precisa dominar determinado conhecimento. Comece com leituras prazerosas. Eu gosto de ler livros de romance. Então vai lendo aquele livro de romance, depois você vai avançando, procura livros que tenham um vocabulário mais complexo. Cleilson, mas eu não vou entender. Não tem problema, você coloca um dicionário do lado e vai pesquisando essas palavras. Assim você vai compreendendo o que ela quer dizer dentro do texto e vai aumentando a sua bagagem, vai aumentando o seu vocabulário, te enriquecendo, aumentando assim a sua bagagem e o seu conhecimento a respeito de palavras, o seu conhecimento de normas gramaticais, significado de expressões. Cleilson, eu não consigo ler um livro. Necessariamente você não precisa iniciar a sua leitura com um livro. Você pode ler pequenos poemas, pequenos artigos, nada que seja exorbitante, como é o número de páginas, como é o número de palavras. Às vezes, um trecho, uma mensagem que nós somos acostumados a ler no Instagram, ler no Facebook, leu alguma notícia no jornal, vai aflorando o seu hábito pela leitura e futuramente você vai conseguir ler livros, conseguir ler artigos mais extensos e, consequentemente, facilitando a compreensão e a interpretação textual. Dando continuidade à nossa aula, agora vamos ver situação comunicativa. Quando ela acontece, quem são os seus elementos? Então vamos lá? Situação comunicativa. Considera-se situação comunicativa qualquer conjunto de elementos que intervêm no ato de comunicação. O emissor, o receptor, a mensagem, o lugar e o momento onde se realiza o ato. Considera-se situação comunicativa quando há a existência desses elementos dentro de uma comunicação. Para ficar mais claro, agora vamos ver a definição de cada elemento que compõe essa situação comunicativa. Os elementos que compõem uma situação comunicativa ou a comunicação são os seguintes: o emissor, o receptor e a mensagem. Chamado também de locutor ou falante, o emissor é aquele que emite a mensagem para um ou mais receptores. Por exemplo, uma pessoa, um grupo de indivíduos, uma empresa, dentre outros. O receptor, denominado de interlocutor ou ouvinte. O receptor é quem recebe a mensagem emitida pelo emissor.
E a mensagem é o objeto utilizado na comunicação, de forma que representa o conteúdo, o conjunto de informações transmitidas pelo locutor. Ou seja, esses três são os principais elementos da comunicação. O emissor, nesse caso aqui, sou eu, que eu estou emitindo uma mensagem para você que está aí do outro lado da telinha. Nesse caso, você é o receptor. E a mensagem que eu estou querendo te enviar é sobre situação comunicativa. Então, são esses três elementos que nós encontramos na situação comunicativa para que aconteça uma comunicação. Mas, além desses três, temos mais alguns que também será visto agora. Temos o código, que representa o conjunto de signos que serão utilizados na mensagem. O canal de comunicação, que corresponde ao local ou ao meio onde a mensagem será transmitida. Por exemplo, jornal, livro, revista, televisão, telefone, dentre outros. O contexto, que também chamado de referente, trata-se da situação comunicativa em que estão inseridos o emissor e o receptor. O ruído na comunicação, ele ocorre quando a mensagem não é decodificada de forma correta pelo interlocutor. Por exemplo, o código utilizado pelo locutor, desconhecido pelo interlocutor, o barulho do local, voz baixa, dentre outros. Agora nós acabamos de ver esses outros elementos que fazem parte da situação comunicativa. O código, ele já está falando, representa os signos que serão utilizados na mensagem. O canal de comunicação é o meio que eu vou utilizar para repassar essa mensagem. No caso, o canal de comunicação que eu estou utilizando para falar com vocês é o YouTube, uma rede social. Contexto, também chamado de referente, trata-se da situação comunicativa em que estão inseridos o emissor e o receptor. Nesse caso, o contexto envolve o emissor e o receptor, ou seja, um exemplo prático. Eu sou o emissor, vocês, os receptores, e estamos nesse contexto de estudo de conteúdos para a realização de uma prova. Logo depois, nós podemos ver os ruídos da comunicação. Ele ocorre quando a mensagem não é decodificada de forma correta pelo interlocutor. Por exemplo, o código utilizado pelo locutor, desconhecido pelo interlocutor. Barulho do local, voz baixa, dentre outros. O ruído da comunicação é quando há uma interferência, ou seja, pela forma com que eu estou falando com vocês, se eu não estiver utilizando uma linguagem clara, uma linguagem simples, pode interferir porque vocês não vão entender o assunto do vídeo. Enquanto você está assistindo esse vídeo, pode acontecer interferências na sua internet que vão pausando o vídeo e a minha fala fique cortada. Automaticamente você não vai entender o que eu estou querendo dizer, atrapalhando assim a comunicação entre nós. Por quê? Porque a partir do momento que há uma interferência, é chamado de ruído. E esse ruído atrapalha a minha comunicação e consequentemente, o entendimento de vocês a respeito desses assuntos. Agora, vamos ver alguns exemplos sobre comunicação e vamos tirar desses exemplos os elementos que foram apresentados agora para vocês. Exemplo 1. Ao longo de uma aula, numa escola, um supervisor pede licença para dar um aviso à turma. Irei reler novamente esse exemplo. Ao longo de uma aula, numa escola, um supervisor pede licença para dar um aviso à turma. Agora vamos extrair dessa frase todos os elementos que estão diretamente ligados à situação comunicativa. O primeiro elemento que nós estamos vendo é o lugar. Onde foi que aquela situação comunicativa aconteceu? Dentro de uma sala de aula. O segundo elemento foi o propósito comunicativo. Qual foi o intuito? Foi de dar um aviso à turma. Depois, nós estamos vendo os participantes. Quem são os participantes? Supervisor, professor e alunos. Nesse momento aí dos participantes, nós também podemos perceber que o supervisor, ele foi o emissor da mensagem, ele que chegou para dar um recado à turma,
e o professor e os alunos foram os receptores dessa mensagem. E o gênero discursivo escolhido por ele foi o aviso. Ele chegou para dar um aviso à turma. Então aí nós podemos ver os elementos que fazem parte dessa situação comunicativa bem definidos dentro daquela frase. Agora nós vamos para o exemplo 2. Irá aparecer outra frase e vocês vão ter que descobrir quais são os elementos comunicativos que estão presentes dentro da frase. Vocês podem deixar aqui nos comentários e depois conferir durante a explicação. Exemplo 2. Num dado momento, em sala de aula, é proposta a leitura de um livro de literatura infantil. Vamos ler mais uma vez. Num dado momento, em sala de aula, é proposta a leitura de um livro de literatura infantil. Agora que vocês viram o exemplo, vocês já retiraram os elementos da situação comunicativa dessa frase, colocaram aqui embaixo nos comentários e nós vamos conferir se a sua resposta está correta. Os elementos da situação comunicativa foram o lugar, mais uma vez. Qual foi o lugar que aconteceu a situação comunicativa? Na sala de aula. O propósito comunicativo, qual era? Era que os alunos apreciassem a leitura de um livro de literatura infantil. Os participantes eram professor e alunos, que no caso o professor é o emissor da mensagem e os alunos são os receptores que acabaram de receber essa mensagem. E o gênero discursivo escolhido foi o convite. Por quê? Porque os alunos foram convidados a apreciar uma leitura de um livro de literatura infantil. E aí, vocês conseguiram responder de maneira correta? Se sim, parabéns. Se não, não fique desestimulado. Reveja o vídeo, pesquise no Google, pesquise em livros para consolidar o assunto que acabamos de ver. Agora iremos para o próximo assunto, que será ambiguidade. Vamos lá ver a definição. A ambiguidade, também chamada de anfibologia, é a duplicidade de sentidos numa mesma sentença. Mais uma vez, a ambiguidade, também chamada de anfibologia, é a duplicidade de sentidos numa mesma sentença. Ou seja, dentro de expressões, textos ou frases, vocês poderão encontrar sentenças que causam ambiguidade. Ou seja, há um duplo sentido. Você não consegue entender de forma clara o que aquela frase ou expressão está querendo te dizer. Ou seja, é aquilo que pode ter mais de um sentido ou significado, podendo ser dentro de uma frase ou de um texto. Pelo fato de reunir mais do que uma interpretação possível, as ambiguidades podem gerar um desentendimento no discurso, motivo pelo qual devem ser evitadas nos discursos formais. Assim, quando surgem por descuido, as ambiguidades são consideradas vícios de linguagem. Agora veremos alguns exemplos onde há ambiguidade. Por fim, levou o filho para o seu quarto. Aí nós podemos ver que não está tão claro o sentido da frase. Nesse exemplo, há ambiguidade por quê? Porque não está definindo de quem é o quarto. O quarto pode ser do filho ou da própria pessoa que irá levar o filho, ou do pai ou da mãe. Ele não consegue definir e fica esse duplo sentido. De quem será o quarto? Será do filho ou será do pai, da mãe? A ambiguidade, ela te gera essa dúvida, te gera esse duplo sentido. Pode ser encontrado em frases, como nós estamos vendo aqui, mas principalmente dentro de textos, quando alguma palavra ou expressão está posicionada de maneira errada, ou até mesmo quando há uma pontuação errada. Agora nós vamos para o próximo exemplo. Exemplo 2. O guarda deteve o suspeito em sua casa. O guarda deteve o suspeito. Mas o que é que está te causando a dúvida, o duplo sentido dessa frase? Em sua casa. Agora me digam, de quem é a casa? Será que o guarda deteve o suspeito na sua própria casa ou o guarda deteve o suspeito na casa dele, na casa do próprio suspeito? E aí, qual será a resposta? Essa é a função da ambiguidade, te deixar na dúvida. Você não vai conseguir chegar a uma conclusão de forma eficaz. Por quê?
porque há um duplo sentido na frase. Não sei se foi na casa do guarda ou na casa do suspeito. Dando continuidade, vamos para o exemplo 3. Pedro disse ao amigo que havia chegado. Aparentemente, a frase está correta, mas a ambiguidade, onde é que está acontecendo aí? Chegado aonde? Onde Pedro chegou? Será que Pedro chegou na casa dele ou chegou na casa do seu amigo? Será que eles marcaram algum ponto de encontro e ele disse que tinha chegado? É aí onde está a ambiguidade dessa frase. Depois de vermos esses exemplos, temos mais duas informações importantes. A ambiguidade ela pode ser de dois tipos. A ambiguidade estrutural e a ambiguidade lexical. Então vamos ver a definição de cada uma e alguns exemplos. A estrutural provoca ambiguidade por causa da posição das palavras em um enunciado, gerando uma má compreensão do seu significado. Vamos ver um exemplo agora. O celular se tornou um grande aliado do homem, mas esse nem sempre realiza todas as suas tarefas. Vamos lá mais uma vez. O celular se tornou um grande aliado do homem, mas esse nem sempre realiza todas as suas tarefas. Nessa frase, o que gera a ambiguidade são as posições das palavras esse e suas, que elas tanto podem fazer referência ao celular quanto ao homem, dificultando a direta interpretação da frase e causando uma ambiguidade. Se nós voltarmos lá para o exemplo, como nós vamos fazer agora, ele diz que o celular se tornou um grande aliado do homem, mas esse nem sempre realiza todas as suas tarefas. Eu posso tanto pegar o esse e fazer referência ao celular, mas eu também posso pegar a mesma palavra e fazer referência ao homem. Assim, quando eu chego na outra parte que eu pego suas tarefas, eu posso fazer referência às tarefas do celular, mas eu também posso fazer referência às tarefas do homem. Então, essas duas palavras, essas duas expressões que estão gerando a ambiguidade dentro dessa frase. Depois de vermos o exemplo sobre ambiguidade estrutural, vamos ver agora o que é a ambiguidade lexical e um exemplo referente a ela. Na ambiguidade lexical, uma determinada palavra assume dois ou mais significados, como acontece com a polissemia, por exemplo. Ou seja, dentro de uma frase, uma única palavra irá assumir mais de um significado. Vejam no exemplo a seguir. O rapaz pediu um prato ao garçom. Prestem bastante atenção nessa frase. O rapaz pediu um prato ao garçom. Só que nessa frase há uma palavra que ela vem trazendo dois significados que veremos agora. No exemplo acima, a palavra prato pode se referir ao objeto em si, onde se coloca a comida, mas também pode se referir a um tipo de refeição. Qual foi o tipo escolhido? Qual foi o prato que ele escolheu? Será que foi uma picanha com baião? Será que foi um arroz à grega? Ou será que ele só pediu um único prato, o objeto em si, para poder colocar a comida? Então, quando eu me refiro à ambiguidade lexical, é quando uma única palavra assume mais de um significado dentro da frase ou então do contexto que ela esteja inserida. Agora que já vimos a definição de ambiguidade, os seus tipos, vimos alguns exemplos, agora vamos pôr em prática. Eu irei colocar aqui no vídeo algumas questões e logo em seguida eu venho comentando a questão com a resposta correta. Então vamos lá para a primeira. As proposições a seguir são manchetes veiculadas pelo jornal Correio Brasiliense. Identifique quais delas apresentam ocorrência de ambiguidade na sua construção. Prestem bastante atenção no enunciado. O que é que o enunciado da questão pede? Que você identifique quais delas apresentam ocorrência de ambiguidade. A ocorrência de ambiguidade é quando ela está acontecendo, é quando eu vou ler a mensagem e vou perceber que há uma ambiguidade nela. Na primeira manchete diz o seguinte: mãe é condenada por matar recém-nascido em crise no pós-parto. Segunda manchete:
Mãe que jogou o bebê no lago é denunciada por homicídio qualificado. Terceira manchete. Polícia entra em confronto com manifestantes contra a Copa do Mundo. E a quarta, São Paulo quebra a invencibilidade do Cruzeiro em casa. Essas são as 4 manchetes que vocês acabaram de ver. Agora deixem aqui embaixo nos comentários quais são as manchetes que vocês acham que apresentam ambiguidade. Nos itens a seguir da questão, nós podemos ver aí o item A. Só apenas a manchete 2 e 3 apresentam ambiguidade. Item B, 1, 3 e 4. Item C, 1, 2 e 4. Item D, 1 e 4. Ou item E, 1, 2, 3 e 4. Agora iremos retornar às manchetes e analisar cada uma delas. Primeira manchete. Mãe é condenada por matar recém-nascido em crise no pós-parto. Nós podemos perceber que o que vai te causar ambiguidade é quando eu faço a referência em crise no pós-parto. A crise, por quem pode ter tido, foi a mãe, mas, por incrível que pareça, pode fazer referência ao recém-nascido. Quando eu analiso a expressão em crise pós-parto, ela não fica clara se ela vai fazer referência à mãe ou ao recém-nascido. Então, nesse caso, a sentença 1, ela apresenta a ambiguidade. Vocês podem circular aí, já deixar circulado que a primeira apresenta ambiguidade. E agora vamos ver nos itens, em quais itens ela aparece. Ela aparece na letra B, letra C, D e E. Ainda temos 4 itens para eliminar, já que o A não tem a sentença número 1, ele já está excluído como resposta correta. Na segunda manchete diz aí, mãe que jogou o bebê no lago é denunciada por homicídio. Quem jogou o bebê no lago? A mãe. Quem foi jogado no lago? O bebê. E quem foi denunciada, que já está no feminino, faz referência à mãe. Então, na frase está muito bem explícita todas as informações e nela não há ocorrência de ambiguidade, porque eu consigo identificar com clareza todas as informações que estão presentes nela. Vamos lá mais uma vez. Quem jogou o bebê no lago? A mãe. Quem foi jogado no lago? O bebê. E quem foi denunciada por homicídio qualificado está se referindo à mãe. Então, eu consigo ver todos os elementos com clareza. Nesse caso, não há ocorrência de ambiguidade. E se formos para os itens, vamos ver agora quais itens serão eliminados. Então, os itens a serem eliminados aí é o item C e o item E. Vamos ficar em dúvida apenas no item B e D. Agora retornaremos às sentenças e continuaremos com a nossa análise. Manchete 3. Polícia entra em confronto com manifestantes contra a Copa do Mundo. Vejam nesse caso que a expressão contra a Copa do Mundo, ela está fazendo referência a quem? Será que é a polícia que está contra a Copa do Mundo ou são os manifestantes? Então, gerou uma ambiguidade aí no momento que eu não consigo identificar quem está contra a Copa do Mundo, se é a polícia ou se são os manifestantes. Indo para os itens, veremos agora qual deles, se é a letra B ou se é a letra D, que a sentença 3 está incluída, já que ela gera ambiguidade. Nós podemos perceber que o item correto será o item B, porque ele apresenta a manchete 1, 3 e 4. Podemos perceber agora que o item correto é o item B, que apresenta as manchetes 1, 3 e 4. Já o item D, ele só apresenta 1 e 4. Vamos retornar à questão só para concluir a análise da manchete 4. Na manchete 4 diz aí, São Paulo quebra a invencibilidade do Cruzeiro em casa. O que podemos perceber é na expressão em casa. Por quê? Porque eu já sei que quem quebrou a invencibilidade? São Paulo. E de quem era a invencibilidade? Do Cruzeiro. Mas quando eu vejo a expressão em casa, eu não consigo definir de quem é a casa. Se é do São Paulo ou se é do Cruzeiro. E aí acontece a ambiguidade nessa quarta manchete. Depois de resolvermos essa questão,
Vamos para a questão número 2. Na questão número 2, o enunciado é bem simples. A frase abaixo em que ocorre ambiguidade é: item A, o cargo de oficial de justiça é importante. Item B, ninguém mais os encontrou de novo. Item C, tudo foi organizado para o julgamento. Item D, as folhas do caderno despencaram. Item E, a nomeação do ministro foi surpreendente. Então, qual item da questão 2 é o correto e que apresenta ambiguidade? Dá pausa no vídeo, analisa os itens com calma, deixa sua resposta aqui nos comentários mais uma vez para saber qual item que você considera correto. E agora eu vou voltar com a resposta. A resposta correta é o item E. A nomeação do ministro foi surpreendente. Mas como assim, Cleilson? Há uma ambiguidade aí? Sim, quando eu me refiro à nomeação. Essa nomeação foi feita pelo ministro, ele que assinou essa nomeação, ou o ministro que foi nomeado? Será que esse ministro foi nomeado a outro cargo, ganhou uma outra nomeação? Então, o item que apresenta a ambiguidade é o item E. A nomeação do ministro foi surpreendente. Com isso, podemos perceber que a ambiguidade é um recurso muito utilizado nos textos poéticos, uma vez que oferece maior expressividade ao texto. Além disso, também é usado nos textos publicitários para garantir o humor. Neste caso, quando o seu uso é intencional, a ambiguidade é considerada uma figura de linguagem. Com isso, finalizamos a nossa aula. Então, dá um like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e até a próxima. Tchau!